Olá, eu me chamo Cleiton Oliveira, sou natural da cidade do Rio Grande, no Rio Grande do Sul, e moro na cidade de Porto Alegre. Sou estudante do curso de doutorado em música na URGS, na área de concentração em educação musical, sob a orientação da professora doutora Jusamara Souza, na linha de pesquisa Educação Musical e Cotidiano. E também sou professor de música no Instituto Federal do Rio Grande do Sul, que apoia a realização dessa pesquisa por meio do Programa Institucional de Capacitação de Servidores do IFRS. No presente trabalho, eu procuro partilhar, fazer uma partilha do processo de revisão da literatura feita no doutorado e busco também apresentar como esse processo de revisão tem contribuído para o desenvolvimento da pesquisa, tendo em vista que a revisão, entre outras finalidades, tem o efeito de ajudar a avançar na definição das fronteiras dentro do campo a ser investigado. Para isso, eu começo essa apresentação mostrando a fase mais inicial da pesquisa, incluindo quais eram as intenções e os resultados obtidos, e passo a seguir para buscas mais recentes, apresentando também como estão sendo realizadas e quais produções tenho encontrado tendo como objetivo central, além de apresentar uma breve discussão sobre os resultados, produzir um debate central sobre o processo da revisão. Esta é uma pesquisa em andamento, um processo de desenvolvimento junto com o orientador, e cabe ressaltar que tanto a pesquisa quanto os resultados aqui apresentados ainda são parciais. Para iniciar, é importante trazer o tema dessa pesquisa, o qual tenho compreendido atualmente como pessoas que fazem música na rua coletivamente, em fanfarras como forma de ativismo. E é importante também apresentar a perspectiva e os objetivos da pesquisa. Parto de uma perspectiva da sociologia da educação musical, que decorre de um diálogo com a sociologia ancorado na nossa área, educação musical, compreendida no sentido trazido por José Amara Souza como ciência autônoma, sem perder de vista as questões que lhes são próprias e lhes constituem como área. E, nesse sentido, os objetivos dessa pesquisa voltam-se a investigar as condições e os conhecimentos musicais construídos para que se torne possível a existência e a atuação desses grupos. Inicialmente, propus como tema de pesquisa os coletivos musicais de rua e tive como motivação a observação dessas atividades musicais no cotidiano da cidade de Porto Alegre, o que inclui a minha participação em um desses grupos. Na época, fiquei movido pelos sentidos que encontrava nessas práticas, tendo, então, como a intenção de realizar uma pesquisa relacionada ao fazer música na rua, a ocupação do espaço público, pertencimento, lugar, coletividade e as discussões sobre o direito à cidade. Os primeiros resultados de uma revisão preliminar, ainda no processo de seleção para o doutorado, trouxeram relatos, sobretudo a partir de matérias em jornais, do aumento de atividades musicais de rua por todo o Brasil, nas mais variadas formas, como blocos de carnaval, rodas de samba, eventos de hip hop, saraus, fanfarras, entre outros. Dessas produções destacam um texto de Michael Hershman, que apontava para o expressivo crescimento do carnaval de rua carioca, identificando esses movimentos musicais de rua como um fenômeno do início do século XXI. Nos exercícios de pesquisa, busquei relacionar os termos música e educação musical com outros termos como rua, coletivos, pertencimento, espaço público, juventudes, entre outros. Logo, em diálogo com a orientadora, percebemos que as pesquisas pelo termo coletivos traziam resultados relacionados à prática e ensino coletivo de instrumentos, e que essas produções se interessam por coletivo desde outra perspectiva. Outro aprendizado nesse processo foi mais relacionado ao reconhecimento do campo da educação musical, sobretudo na perspectiva de pesquisas a partir de uma sociologia do cotidiano que se propõe a buscar os sentidos das práticas musicais a partir dos atores no campo empírico e não a priori. As buscas nos mostraram a necessidade de trocar alguns termos pesquisados, como, por exemplo, o termo coletivo pelo termo grupo, e buscar por outros termos que se articulem de forma mais direta com as produções no campo da música,
como o termo ativismo. Por outros caminhos, tomei conhecimento de um festival de fanfarras ativistas que acontece em algumas capitais brasileiras e em diversos lugares do mundo, chamado RONC. Pude participar de uma das suas edições, sediadas na cidade de Porto Alegre, realizando observações e contatos com músicos e musicistas. A participação nesse evento foi determinante para construir o foco atual da pesquisa, tornando-se mais próximo de música e ativismo. E assim o evento RONC passou a ser o locus da pesquisa, sendo o campo empírico as fanfarras ativistas. Mais recentemente, tenho utilizado nas buscas os termos grupos, música, educação musical, rua, bem como fanfarras, ativismo e RONC, compreendendo uma das finalidades da revisão da literatura, de se fazer um levantamento acerca do que já se conhece em relação ao assunto que se está pesquisando. E é importante ressaltar um dos objetivos dessa apresentação: se trata de um processo de idas e vindas, onde resultados levam a novas formas de observação da realidade, que levam a novas buscas, com novos termos, e assim levam a outros resultados, e sucessivamente, não necessariamente nessa ordem. Nessa etapa mais recente, encontrei algumas produções em língua inglesa, sobre as quais ainda estou me debruçando, e das quais destaco um artigo de um livro, né? Um artigo e um livro, né? O que eu coloco aqui, é organizado pelos mesmos autores, e a partir desses trabalhos também cheguei em produções em língua portuguesa, como de Michel Morro, sobre performance e ocupação do espaço público no Festival Rock. Nessas buscas também, né, eu destaco os artigos de Michael Hertzmann, além daqueles que já destaquei, que possui uma vasta produção relacionada às temáticas de música e juventudes no espaço urbano. Ele é um dos autores de quem mais encontrei produções que dialogam com o campo empírico da pesquisa que estou realizando, porém, na área da comunicação, debatendo a partir de outros interesses investigativos. O autor tem tratado os concertos musicais nos espaços públicos na forma de rodas, bailes, fanfarras e jazz sessions, cada vez mais como um objeto de estudo instigante e de enorme relevância, não só cultural, mas também sociopolítica e econômica. Ele busca, por meio de entrevistas e análises de materiais impressos e veiculados em redes sociais, debater o crescimento das neofanfarras, avaliando em que medida o crescimento do ativismo nômade musical das fanfarras nos espaços públicos vem afetando o cotidiano da cidade do Rio de Janeiro. Hertzmann e Fernandes trazem o termo neofanfarrismo como uma forma de distinção utilizada pelas fanfarras ativistas a partir de 2008, relativa ao seu próprio ativismo político em contraposição à figura do fanfarra. Destaco também a dissertação de Daniel Martins, que, assim como em outros trabalhos de sua autoria, na área da música, investiga etnograficamente o ativismo musical das neofanfarras cariocas em protestos políticos. O autor procura compreender as características do músico ativista nos blocos de protestos do Rio de Janeiro e, a partir de entrevistas com integrantes dos grupos, analisa discursos de disputas de poder com outros blocos e o uso do espaço urbano, buscando, sobretudo, entender os sentidos de ocupação deste espaço e da militância política para os músicos e musicistas ativistas. Considero como um importante... trouxe aqui algumas imagens, antes disso, que mostram um pouco, né, da realidade, um pouco do que são essas fanfarras, as suas cores, um pouco da movimentação, né, e as imagens trago ao final os créditos também.
Agora sim, né? Como um importante resultado da revisão bibliográfica, a possibilidade de melhor definir as fronteiras dentro do campo a ser investigado e compreender os esforços já realizados em pesquisas sobre o ativismo musical, principalmente em fanfarras ativistas ou neofanfarras. Também, as observações que venham fazendo no campo vão ganhando outros contornos e definições, e com isso vão se tornando mais nítidas as possibilidades de contribuição no campo da educação musical, ressaltando assim outra finalidade do processo de revisão da literatura, em que o pesquisador tenta encontrar essencialmente os saberes e as pesquisas relacionadas com sua questão. Deles se serve para alimentar seus conhecimentos, afinar suas perspectivas teóricas, precisar e objetivar seu aparelho conceitual. E assim, este processo tem contribuído para que se torne mais consciente a existência de outras produções, de autoras e autores com quem posso dialogar. Por fim, afirmo mais uma vez o caráter processual, considerando, obviamente, que nem tudo o que trago no presente trabalho irá compor o texto da tese, levando em consideração que aquilo que Laville e Johnny exprimem ao dizer que a revisão não é uma caminhada pelo campo onde se faz um buquê com todas as flores que se encontram. Portanto, é importante compreender também o que Lore Alice Gressler coloca como os dois tipos básicos da revisão da literatura, sendo aquela que o pesquisador utiliza para ter clareza sobre as principais questões teórico-metodológicas ligadas ao tema escolhido e aquela que vai efetivamente integrar o relatório do estudo. A primeira, então, compreende a bibliografia consultada e a segunda constitui as referências do trabalho. Dessa forma, finalizo a partilha sobre este trabalho, no qual busquei demonstrar que, para além da finalidade de encontrar produções e interlocutores para dialogar, a prática artesanal da revisão da literatura contribui para o próprio desenvolvimento das intenções e possibilidades de pesquisa na área. E sinalizo também, como resultado do processo da revisão da literatura, para a importância desse estudo sobre essa temática ainda pouco estudada a partir do campo da educação musical. É isso, obrigado.